Boa noite a todos. É para isto, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados. 1 Pedro, capítulo 3, 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes em obediência ao pernicioso hábito preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante. Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas da terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentos, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isso que fomos chamados. Que assim seja. Que assim seja. A prece inicial, nós convidamos o nosso querido irmão aí. Boa noite a todos. Boa noite. Por sugestão da espiritualidade, todos nós nesse momento relaxemos nossos vasos mentais, nossos corpos, e nos transportemos a lugares bonitos, campos de flores, o mar, e com a mente procuremos tocar essas flores, as águas do mar, e conversar com Deus que se expressa também dessa maneira. Conversar com esse Pai provedor, com esse Pai que nos criou e que sempre está conosco. Em primeiro lugar, em agradecimento a Ele pelas nossas vidas, pelos nossos companheiros, nossas companheiras, pelos nossos filhos, agradecimento pelos nossos pais, agradecimento pelos nossos amigos, agradecimento àquele amigo que nos abraça, aquele amigo que nos aperta a mão e que nos diz, vai dar tudo certo. Agradecimento, sobretudo, aos percalços da vida, porque se Deus os permitiu em nossas vidas, é porque Ele quer que nós cresçamos, e é dessa forma que acontecem as coisas em nossas vidas. A nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre amado, que permitiu que seus prepostos, nossos irmãos espirituais, estivessem nesse local, balsamizando nossos corações e nossas mentes, para que nós absorvamos todo o conhecimento que nosso irmão Edivanilson, que se aporta a essa casa, nos traz da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter uma noite agradável de conhecimento, que nós possamos sair daqui hoje
um pouco mais leves, um pouco melhor, para enfrentarmos, ou melhor, vivermos com mais plenitude. Que assim seja, graças a Deus. De falsos profetas, convidando a semana para fazer a leitura do item 8º dos falsos profetas. Boa noite a todos. Os falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quanto as folhas da figueira começam a embranquecer, não vedes numerosos rebentos ansiando pela época da floração, e o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras lhe juntam os atos, então poderão dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar o povo, são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que o toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos amigos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções na bendita caminhada que empreendeste. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estais mais do que em um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar esses cifros alígeros que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só poderiam deleitar o vosso espírito sem nada disserem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, a avançar sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos esperem, afinal, todos aqueles que vos precederam. Que assim seja. Mais uma vez, nós recebemos aqui nessa casa nosso trabalhador da casa, membro da casa, nosso querido amigos, para falar sobre a ciência por trás dos milagres e da cura.
A gente agradece, né, o convite para falar do mestre, né? A gente não tem que colocar obstáculo, né? Eu até estava preocupado que a semana passada ele já ia perguntar comigo porque o palestrante, né, estava em boa condição de vir, e aí ele me ligou para ver se eu tinha condições de trocar, e eu não pude no momento, mas a gente sempre tem que estar à disposição para falar, né, de uma coisa que é importante, que é de Jesus, né? Então, a gente vai falar aqui de um tema hoje que é para desmistificar um pouco, né, o que a gente ouve por aí de milagres, né? Eu acho que a Igreja Católica é bem incisiva nisso aí, né, de afirmar milagres, mas para o Espiritismo a gente já tem um conhecimento um pouco diferente. O milagre, né, na verdade é um magnetismo entrando em ação, né, e a modificação, né, dos nossos pensamentos. Vocês vão ver aqui nessa mensagem o que foi que Jesus fez de milagre, né, e como é que isso aí aconteceu. Por isso que a gente vai falar um pouco sobre os milagres, né, da cura e como é que a ciência está por trás disso aqui. E para isso eu vou precisar, né, de alguns conceitos de física quântica, né? Não se preocupe que não vai ser uma aula de física, né, porque senão eu ia expulsar todo mundo daqui, né? Física já não é bom, e física quântica muito menos. Eu fiz essa disciplina física quântica, né, quando eu comecei a estudar logo na faculdade, na engenharia, lá em 90 e alguma coisa. E eu não consegui entender direito porque é uma ciência que estuda a escala do mundo pequeno, que você não consegue visualizar, né, mas que você sabe que existe. Por exemplo, você que está sintonizado numa FM, numa onda de rádio, né? Você tem uma frequência exata para você sintonizar nessa FM. Eu estava dando uma aula semana passada e um aluno perguntou, a gente discutindo, né, exatamente sobre física quântica, e ele me perguntou como é que eu poderia provar que essa física quântica existe. Olha, nossa sala de aula, né? Como é que você me explica isso aí? Porque o que você falou aqui, né, eu não entendi nada, foi assim que ele relatou. E eu só quero que você me dê um exemplo de que essa física quântica existe. Aí eu citei o micro-ondas. Tem micro-ondas em casa? Ele disse, tem. Você coloca o alimento lá para aquecer, né? Liga o botão e de 3 minutos o alimento está quente. Concorda comigo? Ele disse, sim. Se você pegar o flash do celular e colocar lá na frente do micro-ondas, você vê o aquecimento dentro do micro-ondas. Ele disse, não consigo ver. Mas o alimento aquece, não aquece? Sim. Então, se ele aquece, existe alguma energia que você não está conseguindo visualizar? Ele existe. Pronto. Então você está entendendo agora a física quântica. Você vai analisar, né, o que você enxerga no dia a dia, em termos de coisas materiais, só que você não consegue ver o que é que acontece por trás disso aí, para que aquilo funcione. E aí ele não me perguntou mais nada, né, porque na verdade eu deixei ele com mais dúvida do que ele tinha antes. Né? Ele me veio com uma pergunta, aí eu lancei outra para ele, mostrando algo que ele tem, né, na sua própria casa, que é um micro-ondas, que é uma coisa assim. Mas existem outros fatores aqui, né? Você pegar, por exemplo, o controle de uma televisão, você usa, né, o infravermelho. Você não vê o raio chegando na televisão, mas quando você aciona o botão, a televisão responde. Então existe ali uma frequência, né? Existe ali uma onda, uma energia que está movimentando o aparelho, mas que você não consegue visualizar. Então isso é o que estuda a física quântica, né? E a gente tem, né, raio-x, né, fazer uma fratura óssea, e o médico pede um raio-x para você ter lá uma noção da fratura, né? Quem está fazendo o tratamento com
quimioterapia para o câncer, a gente usa raios gama, que são os raios com uma maior frequência, né? E aí o maior poder de penetração, né? Mais energia, mas a gente sabe que funciona. Só que você não vê o aparelho, né? Quarta-feira à tarde eu fui para o dentista e o dentista pediu para tirar um raio-x do dente. Estava aqui meio suspeito. E ele colocou, né, um bloco de chumbo aqui no meu peito e no pescoço. O raio-x daqui direcionou para o dente, e aí ele bateu o raio-x, mas ele não ficou dentro da sala. Eu fiquei sozinho lá, né, coberto com o aparelho lá de chumbo, e ele fez o raio-x. Mas por que ele não ficou dentro da sala, né? Porque ele sabe que ali dentro está cheio de radiação, né? A gente não vê, mas sabe que existe. Tanto é que, né, se ele receber muita radiação, ele pode, né, desencadear uma alteração genética, né, e pode vir a contrair um câncer. Por isso que ele não fica. Então ele tem a noção de que por trás dessa energia, né, existe algo que a gente não consegue ver. Então a gente vai estudar um pouco sobre os átomos, né, de onde tudo dá origem. Então a física quântica, né, o resumo que a gente tem que entender é basicamente que todo átomo. Aí eu vou precisar de Murilo, né, como professor de português. Daí mesmo, Murilo. Se eu pegar aqui essa palavra de dividir, olha, tomo significa divisível. E o A, no português, significa negação, não é isso, Murilo? Então, não divisível. Algo que você não consegue mais dividir. Ele é tão pequeno que a gente não consegue dividir mais. É como eu pegasse, por exemplo, esse projetor aqui e eu conseguisse quebrar ele em partes cada vez menores. Vou quebrando, vai chegar um ponto que eu não consigo mais quebrar. Então eu cheguei na parte do átomo. E aí as perguntas que eu ouço muito em sala de aula quando eu vou dar estrutura atômica, né? Professor, e o átomo realmente existe? E por que a gente não consegue visualizar, né? A gente não tem um desenho, né, objetivo para o átomo. Você tem modelos atômicos. Olha aqui, pessoal. Esse foi o último desenho, aliás, a última imagem que os cientistas obtiveram do átomo com o microscópio mais potente que a gente tem atual no universo, que é o microscópio de tunelamento, de varredura, de fibra óptica. Ele amplia um objeto em 100 milhões de vezes. E aí, o átomo ampliado em 100 milhões de vezes deu isso aqui, ó. Energia pulsando em todas as direções, mas que eles existiam e deixavam de existir em fração de segundos. Olha, que interessante. Quando eles focalizavam o átomo, ele desaparecia. E ao mesmo tempo ele voltava. Então assim, a gente não tem um modelo para o átomo. E aí, né, foi definido que o átomo ele é feito de energia. E se nosso corpo, né, é feito de átomos, porque a gente tem aqui uma hierarquia, os átomos a gente não vê, mas se você unir átomos em forma molécula, por exemplo, se eu unir hidrogênio com oxigênio na proporção de 2:1, eu vou obter a molécula de água. Das moléculas você forma células, as células dos tecidos, tecidos dos órgãos, órgãos dos sistemas e os sistemas do organismo. Então aqui está a hierarquia de como é feito o corpo humano. Portanto, nós somos feitos de átomos, ou seja, nós somos feitos de energia. E aí, baseado nesse princípio, é o que a gente vai tentar entender agora como é que funciona, né, a ciência para tentar explicar os milagres e a cura. Mas antes disso, vocês vão ver um videozinho agora bem interessante mostrando como é que funciona esses átomos aí e o que é que os cientistas já dizem sobre eles, viu? Tem cientista aí, né, renomeado, né, que era incrédulo e ele chegou
a colocar a seguinte frase: os cientistas estão lidando com algo muito maior do que a física, a química e a biologia. Algo que se choca em pelo menos um ponto com o espiritual. Então eles já estão se curvando que a ciência precisa da religião para explicar certos fatores. E esse assunto aqui de física quântica, que é um assunto, muito recente, muito moderno, está muito em alta. Por quê? Porque tudo no universo hoje é regido através de pensamento, de energia. E se nós somos feitos de átomos, são energia, tem tudo a ver. Vamos lá. Ao pensar no universo, geralmente associamos este conceito com o espaço sideral, mas na realidade o universo é todo. E um dos aspectos mais intrigantes deste todo é justamente sua composição, detectada por conhecimentos como este. E por falar em composição, do que é feito o universo, nós até agora temos visto o fascinante microcosmos, mas no episódio de hoje vamos fazer uma viagem por um universo diferente, aquele escondido dentro de um átomo. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo. Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos que dariam nome a essa peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que finalmente foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. Os átomos são a base de tudo. Sendo assim, a cadeira ou sofá em que você está sentado neste momento é constituído por energia. Partículas em movimento colidindo umas com as outras, existindo e deixando de existir bilhões de vezes em milionésimos de segundos. Sua cadeira pode parecer sólida, mas essa solidez pode ser uma ilusão. Tem peso, massa, forma e textura, mas pode não ser nada além de uma relação de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. Existe no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo. As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células formam sistemas: imunológico, nervoso, límbico, circulatório, entre outros. E esses sistemas formam um sistema muito maior e mais complexo, conhecido como você. De trilhões de átomos, para um só você.
Você é feito de trilhões de átomos que se movem intensamente, indo e vindo, mas que conhecem exatamente sua posição dentro da hierarquia. Você é pleno de energia. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante. Átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação. Esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o conhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Assim, seja observando o cosmos ou simplesmente o interior de um átomo, ambos parecem constituir complexos universos, compostos por intrincados labirintos de conhecimento que os cientistas tentam conciliar. A própria realidade, que para nós parece tão compreensível e comum, poderia ser muito mais do que imaginamos. E até as nossas sólidas e concretas racionalizações poderiam ser uma ilusão ao não conseguirmos compreender aquilo que está além. Uma vida que vai além do que podemos ver e entender. E hoje, inclusive, os cientistas mais brilhantes, atualizados e bem informados são constantemente surpreendidos por esse além que existe no universo, pelos mistérios de matéria e energia, o binômio essencial e irredutível, que transforma sem cessar, base de tudo que existe, desde a poeira interestelar até o ser humano. E que levou a Jeffrey Kruger a escrever em um de seus artigos publicados na revista Time: os cientistas estão tratando com algo maior do que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, por pelo menos um instante, com o espiritual. Então é isso aí, o átomo, né, já está sendo bem estudado por alguns cientistas e, como eu falei no início, eles estão já se curvando porque há uma relação muito estreita, né, entre religião, aliás, espiritualidade, né, e ciência. E aí a gente vai agora para o que Jesus falou na época, né, e o que representa hoje na atualidade, né, em termos científicos. A tua fé te curou. Viram que toda vez que Jesus, né, curava alguém, ele não dizia que foi ele que curou, mas que a fé da pessoa a curou. Em termos científicos, isso é chamado hoje de epigenética. Epigenética tem que suas crenças controlam a sua biologia, né? Eles fizeram até testes, né, com pessoas otimistas e com pessoas, né, pessimistas, e notaram, né, uma alteração genética muito grande em termos celular, né, nessas duas pessoas, né? Então, pensamento, né, positivo, pensamento feliz, alegre, ele modifica a sua genética e, consequentemente, controla a sua biologia. Então, seus pensamentos e sentimentos liberam hormônios, né? E seus genes, eles não são distintos. O milagre é apenas um alinhamento biológico. Quando você acredita, né, que vai dar certo, você pensa positivo, o seu corpo aceita aquilo como verdadeiro e ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. E aí, né, a gente entrando aí mais alguns anos no mundo de regeneração,
A gente já tem, né, informações de que a medicina futura não vai ser a medicina mais, né, como a de hoje. Não vai ter mais remédio, não vai ter mais farmácia, porque vai ser a medicina da alma, né? A medicina de você entender e controlar suas emoções. O médico, ele vai ser um médico integralista, que ele vai conversar com você, né, e ver o doente e não apenas a doença, que é uma consequência. E aí vai ser um mundo, né, bem mais diferente do que a gente tem aqui. Então, a genética é exatamente isso, né? Seus hábitos, eles modulam e ativam os genes sem mudar seu DNA. Aqui a gente tem, pessoal, imagine uma célula humana, né? Dentro dessa célula a gente tem aqui o núcleo, as organelas celulares, né? O núcleo, aqui é o núcleo. Dentro do núcleo a gente tem os cromossomos. E dentro dos cromossomos a gente tem o DNA. Imagine agora tudo isso em nível microscópico, né? Porque você não consegue ver a célula a olho nu, só com o auxílio de um microscópio. Mas com o microscópio potente você já consegue ver tudo isso. E aí está aqui uma vez de DNA, e esse DNA foi retirado uma parte dele. Se você retira uma parte do DNA de qualquer ser humano, ou acrescenta uma parte do DNA em qualquer ser humano, você tem o que a gente chama de alteração cromossômica. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 46 cromossomos, né? 23 vindo do pai e 23 vindo da mãe. E eles estão em pares, ó. Cada par de cromossomos desse vai dar uma característica específica. Por exemplo, a cor dos seus olhos, né? O cabelo ser liso, ser rugoso, e aí vai. Aqui no cromossomo 21, ao invés de 2, nós temos 3 cromossomos. Foi acrescentado só mais um cromossomo. E aí esse indivíduo, ele veio com síndrome de Down. Então, síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21. É uma trissomia no cromossomo 21, que dá as características de uma síndrome de Down, que eu acho que todo mundo já conhece. Então veja, os cientistas estão tentando, né, modificar o DNA do ser humano para tentar deixar ele com uma vida maior, mais longínqua, né, e tentar evitar as doenças. Só que quando ele tem um pedaço de DNA, ele causa uma aberração cromossômica e o indivíduo, via de regra, ele não sobrevive. Mas a epigenética já está confirmada, né? Isso é teste randomizado, viu, pessoal? É teste científico, né? A gente tem até catalogado em revistas aí específicas que as pessoas que pensam positivamente, né, que agem de acordo com a vibração do universo, elas modificam os genes e as suas células, elas ficam mais resistentes, você fica menos propenso a ter doenças e até a ser curado de doenças. Esse cientista fez um teste com pessoas que estavam com câncer. E todo mundo sabe que é uma doença, né, que todo mundo fica aterrorizado, né, quando sabe que tem ou alguém próximo que tem. Mas 70% dos cânceres não são curados, porque a mente de quem está com câncer não ajuda. A pessoa, né, ela entra numa vibe negativa terrível e os seus genes, eles começam a se modificar para suportar o pior, porque você não vê uma noção de que aquilo ali, que você vai sair daquela situação e que aquilo vai dar certo. E aí sua mente, ela começa a entender aquilo como verdadeiro e é um desajuste celular. Lembre que o câncer, né, não é algo que vem de fora para dentro. Ele acontece com as suas próprias células, que começam a se multiplicar desordenadamente por algum motivo, né? Pode ser através da alimentação, né? Quem fuma, mas tem gente que se alimenta bem, não fuma e tem o câncer, né? E aí tem outra explicação, né?
É um karma de outra vida, mas se for bem entendido e bem suportado, a epigenética muda o padrão vibracional e as suas próprias células, elas acabam se regenerando. Até você pode me perguntar, mas é fácil, né, falar quando não se tem essa doença. Eu sei que não é fácil, né? Para quem não tem, até é bom a gente falar, mas para quem está passando é difícil. Mas o que eu quero passar para vocês é que de todo jeito a gente vai ter um fim, né? Mas a gente tem que trabalhar exatamente o pensamento positivo para que a gente consiga atrair a cura. Não é só o medicamento não faz efeito, né, se você não se autoajudar. Tanto é que os medicamentos placebos, né, fazem efeito porque a pessoa que vai tomar aquele medicamento, ele está ciente de que ele vai ficar curado. Eu fiz isso com uma tia minha, né, que era dependente de remédio controlado. E aí, quando eu estava terminando o curso de farmácia, eu falei com o professor lá: professor, eu quero uns medicamentos que sejam parecidos com o clonazepam, né, a formulazinha, mas que seja placebo, que seja só farinha. Eu quero umas cartelas e a gente vai começar a produção daqui para eu levar para minha tia tomar essa medicação. Eu vou dizer para ela que eu estou trazendo lá do laboratório, né, de graça, mas não pode ser muito diferente do que ela toma, porque ela vai achar estranho. E aí eu levei uma cartela para a universidade e a gente conseguiu fabricar alguns medicamentos e colocar na cartela parecida com o que ela estava usando. E aí o medicamento dela acabou, disse: tia, a gente vai trazer agora lá da universidade. Ela olhou: é o mesmo, vai tomar do mesmo jeito que a senhora toma, toda noite, antes de dormir. Tomou o primeiro, no dia seguinte eu cheguei lá, a tia dormiu, não dormi muito bem não, né, mas eu acho que foi o remédio diferente. Não, o remédio é o mesmo. Eu acho que a senhora, né, começou a imaginar que o remédio era diferente. E aí, né, não consegui dormir. Pensa que o remédio é o mesmo hoje, viu? Pensa que o remédio é o mesmo que você está tomando. Tá bom. No outro dia, tia dormiu. Eu já dormi bem, tá vendo? O remédio é o mesmo. E ela começou a tomar o medicamento. E o remédio acabou, né? O remédio acabou, tinha saído da faculdade, nunca mais entrei em contato lá com o professor. E aí, veja, passou um tempo tomando o placebo, medicamento de farinha, dormiu. Quando o remédio terminou, na primeira noite ela não conseguiu dormir mais. Por quê? Porque ela disse só dormia com o remédio. Estou notando que já tem uma criação mental, né, de dependência daquilo ali, né? Não dependência do medicamento, do químico, né? Mas do pensamento, né, de que aquilo iria fazer efeito, só aquilo fazia efeito. Então, pessoal, é exatamente, né, a epigenética que a gente falou no início, né? Ela que molda o que a gente imagina. E aí Jesus fala a seguinte frase, né, a segunda: o reino de Deus está dentro de nós. Para a mecânica quântica, isso aqui chama efeito do observador. Olha, a realidade externa é apenas um reflexo do seu estado interno. Mudar sua mente não é poesia, é colapsão, não é função de onda. Você cria o que você observa. Então não existe castigo nem recompensa. O que existe é apenas uma consequência, né? Então, como você enxerga lá fora, é exatamente como você está, né, trabalhando por dentro. Então, o que eu quero passar para vocês é que a gente tem que mudar o nosso pensamento, né? A gente tem que pensar positivo, a gente tem que confiar, que quando você faz isso, a sua mente ela vai aceitando aquilo como verdadeiro. Ela não sabe o que é certo e o que é errado não, né? Minha mãe me dizia que se eu tomasse banho logo após que eu comesse, né, poderia fazer mal. Eu nunca acreditei nisso. E toda vez que eu acabo de comer, eu vou tomar banho, né? E ela agora está ciente de que não me faz mal. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu sei que não me faz mal. Agora, já pensou se eu habituar-se àquilo que vai me fazer mal, isso vai me fazer mal? Vai fazer mal porque você já está criando uma situação em sua mente, né, negativa para que aquilo não dê certo. Aí você modifica toda a estrutura celular.
e não peques mais, né? Aquela adulta, né, que foi lá pegando adultério com um homem. Isso para o neurociente é exatamente quebrar o loop habitual. É você mudar de estratégia, né? É você ir para um lugar diferente, é você fazer algo diferente, é você mudar o que você está fazendo, né? Olha, hoje eu penso muito nas coisas que dão errado em minha vida. Tudo que dá errado, né, que eu tento fazer e dá errado, eu vou fazer uma análise daquilo ali, porque é que não deu certo. E aí, estrategicamente, eu vou mudar o meu loop, né, para refazer aquilo novamente, porque é exatamente uma maneira do universo de provar que você está errando em alguma coisa, né? A doença é exatamente isso, está me mostrando que alguma coisa está errada, que você não está fazendo tudo correto, porque se você estivesse fazendo tudo correto, você não adoeceria, né? Aí entra alimentação, hábitos de vida, né? Pensamentos, né? E aí vai. Bom, as ciências hoje chamam isso de neuroplasticidade, a capacidade de reconectar seu cérebro e criar um novo eu. E aí foi o que os cientistas estão fazendo, né? O grupo de indivíduos que pensavam negativamente, né? Eles foram levados para um local e lá foi trabalhado com ele, né? Eles tinham que pensar positivamente, trabalhar aquilo na mente, mesmo dando errado, e que vai dar certo, que isso vai dar certo, que vai mudar. E no final das contas, né, uma boa parte conseguiu superar, porque o organismo, né, o cérebro humano, ele é neuroplástico, já está provado. Ele modifica, né? E as pesquisas mostram que quando você pode bloquear de bom, o seu cérebro literalmente é um organismo para procurar ainda mais coisas boas. Isso aqui é o poder da neuroplasticidade. Então, boa parte do que a gente sofre, do que a gente passa, é criação nossa, viu? Ou a gente modifica a nossa maneira de pensar, de enxergar as coisas, né? De emitir energia para o universo. Eu tenho um hábito de manhã, viu? Minha esposa ali sabe muito bem. Eu acordo já rindo. E aí ela me perguntou, eu não sei como é que uma pessoa em sã consciência, né, acorda de manhã já rindo, né, para ir trabalhar. É uma maneira, né, de eu emitir para o universo minha alegria, que eu estou bem, e aí eu já estou recebendo a mesma coisa. Eu não acordo, nunca acordo triste, acordo com disposição, e é a primeira coisa que eu faço: obrigado, universo. Hoje é um novo dia, vai ser ótimo, vai ser um dia excelente. E a maioria deles são. E existem problemas, não vai ser fora de problema não, vai existir. Mas a maior parte deles são resolvidos com serenidade, com calma, sem desespero, né? E sem problemas, com ninguém. Eu trabalho no colégio, né? A Ana sabe muito bem que o colégio é um mundo, né? Um mundo de... E se você for olhar o lado espiritual, meu amigo, pior ainda, né? É espírito de todo jeito, de todo tipo. E aí a gente tem que estar bem, né? Porque se você não está bem, você vai receber a energia de quem está ruim. E aí a energia vai lhe atingir, se você estiver bem, de jeito nenhum. A frequência só colapsa quando você está na mesma onda que a outra. O cara pode estar do seu lado, arrodeado, né, de obsessores. E eu já vi isso, viu, no colégio, viu? Tem gente que quando chega perto de mim, eu na hora sinto aquela coisa ruim, aí eu saio um pouquinho, tenho uma pressa, e aí você vê lá aquela coisa bem densa. Mas não me atinge. Por quê? Porque eu estou em outra frequência. Agora, se você entrar na frequência baixa, né, você vai assimilar o que o outro está pensando. Então, tudo é uma questão de você sintonizar, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor não é apenas emoção, é a frequência vibracional mais alta do universo. Tanto é que foi o que mais Jesus preconizou, né? A gente sabe hoje, pessoal, que o chakra, né, que envolve o amor é o chakra cardíaco, né?
E hoje já está provado cientificamente, olha, o campo eletromagnético do coração humano, ele pode ser 1 milhão de chances de crescimento do corpo, né? Eu falo isso aqui uma vez na sala de aula sobre o campo eletromagnético, né, que tem tudo a ver com química, e o aluno perguntou, como é que você sabe disso? Tem aparelhos que detectam isso, gente, né? Eu fui para um médico o ano passado em Aracaju, e ele estava com um aparelhozinho parecido com isso aqui, olha. Ele não perguntou o que eu tinha, né? Um médico bem misterioso. Ele mandou deitar lá e começou a colocar o aparelho, né, do dedo do pé até a minha cabeça. Foi na época que eu estava meio um pouco triste, meio deprimido com alguns problemas. E aí quando ele chegou aqui nessa parte aqui, olha, ele tocava o aparelho e eu não sentia choque. Em todo o corpo que ele passou o aparelho eu sentia um choquezinho. Aqui eu não conseguia sentir. Aí ele faz: você anda meio triste ultimamente? Sim. Está sem dormir direito, né? Sim. Meio desanimado. Tudo isso. Aí eu disse: por que você está dizendo isso? Porque essa área aqui da sua cabeça, né, onde fica a dopamina, que é o hormônio do prazer, ela não está tendo reflexo. É um sinal que a sua dopamina está baixa. Eu disse: você precisa fazer exame. Eu disse: sério, esse detectorzinho aqui, ele capta todos os neurotransmissores do corpo. Quando você sentir o choque, é porque ele conseguiu captar energia. Onde você não sente, é porque está em defasagem. E aí, né, a gente fez um trabalho, não com medicamento, um trabalho de terapia, para que eu restaurasse essa dopamina, porque eu sabia onde é que estava o problema, né? E eu sabia também como resolver. E aí, deu o tratamento que eu sei. E aí, como eu falei, né, existem aparelhos que você consegue detectar, né? Lembre que o coração é o primeiro órgão a funcionar no corpo humano, é o órgão das emoções, né? Por isso que hoje muita gente com problemas cardíacos. Por quê, pessoal? Porque falta, né, o trabalho de alinhamento desse chakra cardíaco, que é o amor, né? Que é você perdoar, né? Que é você não se enraivar com pouca coisa, né? É você ouvir, deixar para lá. E as pessoas dizem: eu vou deixar para lá, não vou deixar para lá de jeito nenhum. Mas lembre que quem perdoa e quem deixa para lá é o mais beneficiado, né? Aquele que assimila, que assume, que acha que não vai perdoar e coisa parecida, esse é que é o prejudicado, né? Então, o coração seria a fonte, né, para a gente regularizar as nossas emoções. E aí coloca: quem quiser salvar a sua vida, perderá. O ego opera no meio da sobrevivência, a consciência opera em expansão. Segurar trava fluxo de energia, soltar permite que o universo realize a realidade. Isso não é falta de fé. Tem situações da minha vida que eu paro para ver meu problema e eu mesmo sei que aquilo ali não dá para resolver. Mas eu vou desanimar? Não. O que é que eu faço? Eu paro, vou para um lugar isolado, faço uma prece e eu peço auxílio do alto. Senhor, isso aqui não está em minhas condições de resolver, mas o Senhor pode. Me intua, me mostre alguma saída, mande alguém para resolver para mim. Eu vou aguardar, porque eu confio na sua providência, visto que esse problema eu sozinho não consigo resolver. E, pasme, via de regra, né, a solução aparece. Misteriosamente, né, ela aparece. Misteriosamente, eu não sei nem se eu digo isso mais, né, porque eu estou habituado e eu não me impressiono mais, porque é exatamente isso que acontece. Essa semana teve um caso interessante lá na chácara. Uma vaca teve um filho, né, e aí o bezerro enganchou na hora da saída. Eu não tenho experiência com veterinário nenhum. E aí liguei para um, não consegui atender e não tinha que perder tempo, porque se demorasse o bezerro estava enganchado, ia morrer, vai, não vai. E aí na hora veio a tina: faça uma prece. Eu levantei as mãos em direção e aí pedi aos médicos veterinários
que auxiliasse aquele irmão inferior, que era a vaga que estava tendo uma filha, né? Indefesa, inocente, mas confiante de que ela ia ficar bem. Gente, quando eu terminei a oração, o bezerro, puf, caiu. A vaca foi lá, lambeu, ajeitou, e aí está tudo bem. Então tem coisas que a gente não consegue resolver, mas você acredita que tem alguém que possa? Então por que você não para, né, um pouquinho e você pede humildemente? Você vai receber o auxílio. Então esse é um ponto, né, que eu já estou trabalhando muito. Eu penso na situação. Se eu puder resolver, eu vou lutar. Lembre que Deus disse o seguinte, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Mas tem coisas que a gente não consegue resolver. Mas Ele pode. É só a gente confiar. E aí, pessoal? 3 fatos espirituais que mudaram a vida de vocês, né? Eu penso muito nisso aqui, porque nós estamos passando aqui, né? A gente não vai ficar aqui. A primeira delas é que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Por um pequeno intervalo de tempo, né? Eu vi uma frase fazendo essa palestra que dizia o seguinte: a nossa vida aqui é uma ponte. Atravesse-a, mas não fixes nela a sua morada, porque ela vai passar. A segunda é que nós não viemos para ficar. Não adianta, né, acumular, né, gerar isso, gerar aquilo, porque nós só viemos aprender. E para aprender, a gente tem que estudar. Não viemos para julgar, nós viemos para amar, para entender o outro, entender o erro do outro, né? E se você não puder amar, não estiver nesse padrão ainda, pelo menos não julgue. Porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? Não viemos acumular, viemos para dividir. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu em Itabaiana e ele é fazendeiro. Olha, ele tem fazenda em Mato Grosso, em Goiás, na Bahia e aqui em Sergipe. Ele não para em lugar nenhum, porque tem que estar rodando o tempo todo. E aí ele tinha chegado em Maranhão, 14 horas de viagem sem parar nem para comer. Aí eu perguntei: você está tendo tempo de gastar o dinheiro que você tem? Ele parou e disse: não, quem está gastando é minha esposa. Então, acumulou tanto, né? Mas a função de Cristo é outra, é dividir. E a matemática de Jesus era diferente, viu? Quanto mais você doa, mais se multiplica em suas mãos. E não precisa você dar para ninguém ver, viu? Não faça isso, porque se fizer, você já recebeu a recompensa aqui na terra. Faça, né? E Deus está vendo tudo. O mérito você receberá. E não somos matéria, né? Somos energia. Já vimos, né? Somos formados por átomos, né? E em termos de vibração, nós emitimos a energia que a gente quiser. E por último, não somos aparência, somos essência. Lembrem que Jesus era o mestre da tecnologia espiritual. A ciência agora nos dá o manual. Por isso que eu já entendo essa frase, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque quando você decide seguir Jesus, você entende todos esses preceitos que a gente viu aqui, né?
de perdoar o próximo, de pensar positivamente, de que vai dar certo, de que vai ser auxiliado e que tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. Vou ler a prece comigo, Final, Então a gente finaliza aqui e agora vamos nos preparar para a prece. E como eu falei aqui, em tempo, em não ficar muito tempo por aqui, eu lembro de um salmo, pessoal, quando eu era da Igreja Católica ainda, viu? Que é o Salmo 90. E lá, quando eu era da Igreja Católica, a gente tinha o hábito, de ler o Salmo, de decorar, inclusive porque é uma maneira de você entender, os ensinamentos de Jesus. E ele basicamente diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem, antes da criação da terra e do universo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: volta, filho do homem. Porque os nossos dias passam como um conto que se conta. Alguns chegam a 70 anos e outros, pela sua robustez, chegam a 80 ou 100. O orgulho deles é cansaço e enfado. Pedimos, Senhor, que nossa caminhada encontremos corações sábios, pois as riquezas e vaidades elas se dissolvem, os fartos e orgulhosos esvaziam-se, os impérios de riqueza eles são destruídos. Somente o Seu nome permanece para sempre. Que Jesus seja louvado. O passo, quem tiver interesse pode fazer um fila aqui, do lado aqui.